Fala galera, Brian Souza na área e fazer aqui um vídeo que eu tinha prometido para vocês, que é como você pode estudar de forma gratuita para o concurso do Banco do Brasil. Na verdade, isso daqui vai servir para você estudar para qualquer concurso de forma gratuita. Os princípios são os mesmos, tá? Então, eu vou falar dos principais pontos e no final do vídeo eu vou falar dos cuidados que vocês precisam ter ao estudar com material gratuito. Beleza. Um grande erro que a maioria dos alunos comete, tá? Não só quem estuda com material gratuito, mas também de quem estuda com material pago, é não dar devida importância para o material mais importante, que é o nosso querido edital. Não tem como você se preparar para um concurso sem você utilizar o edital. O edital, ele é o verdadeiro mapa do ouro, um mapa do tesouro, um mapa da mina. O edital, ele vai te indicar tudo, todas as estratégias que você vai utilizar para ser aprovado no concurso estarão indicadas no edital. É óbvio que você precisa ler o edital todo e é uma obrigação sua ler o edital. Muitas pessoas vêm me perguntar coisas do edital e eu me recuso a responder de propósito. Porque se você não lê o edital, cara, você não vai ver o conteúdo da forma que é para ver. Então é obrigatório a leitura e o estudo do edital. Mas quais são as principais coisas que você precisa extrair desse edital? Primeiro, a forma da prova. Essa prova, ela é múltipla escolha? Ela é certo e errado? Se ela é múltipla escolha, ela tem quatro alternativas ou tem cinco alternativas? Essa prova vai ser aplicada na parte da manhã? Vai ser aplicada na parte da tarde? São dois períodos? É período único? Como que você vai fazer essa prova? Você tem que ter tudo isso de uma maneira bem clara, bem evidente, para você direcionar o seu estudo. E também para você pegar o que eu chamo do desenho da banca. Como é que essa banca vai cobrar determinados assuntos? Isso daqui você até vai aprender mais quando estiver fazendo questões da banca, que a gente vai falar mais na frente. Mas você precisa entender essa forma. E aí, múltipla escolha? Quatro ou cinco alternativas. Tem que saber tudo isso. Além disso, você precisa saber o tempo da prova. Por quê? Quando você pega o tempo da prova e divide pela quantidade de questão, você chega numa métrica muito importante, que pouco o professor fala, mas é muito importante, que é o tempo médio de resolução de questão. Quantos minutos você vai ter para resolver uma questão? 3 minutos? 4 minutos? 5 minutos? Não sei. Como é que você descobre isso? Pegando o tempo total da prova dividindo pela quantidade de questão. E aí, quando você estiver fazendo simulado, quando você estiver fazendo questão, você vai conseguir saber se você está fazendo essas questões de forma rápida ou de forma lenta. Porque isso daqui, a gestão do tempo de prova, é o que faz muita gente ser reprovada. Tem muita gente que tem o conteúdo que estudou, mas não tem o controle do tempo. Aí, quando vai fazer a prova, se embanana, deixa de resolver questão, chuta um monte, porque não conseguiu ter um bom tempo médio de resolução de questão. Você também precisa saber o peso das matérias, tanto em questão de quantidade, ou seja, quantas questões você vai enfrentar de cada assunto, e o próprio peso mesmo das questões. Por exemplo, na prova do Banrisul que a gente teve hoje, eram 20 questões de vendas, com cada uma tendo 2 pontos de peso. Então, a parte de venda tinha 40 pontos na prova. Ou seja, 40% da prova era só uma matéria. Quem queria ser aprovado no Banrisul tinha que dominar vendas. Será que é a mesma coisa para o Banco do Brasil? Quer saber se é ou se não é? O que que você vai fazer? Você vai ler o edital. Ah, professor, você não vai falar aqui? Não, não vou falar. Você vai ler o edital e depois você vai me agradecer por isso.
Também é necessário ver possibilidades de eliminação. Se eu tirar zero em alguma matéria, eu sou eliminado? Se eu tirar menos de 50% em alguma determinada parte, seja em básico ou em específico, eu sou eliminado? Redação. Redação pode me eliminar? Vai ter redação na prova? Você precisa ver tudo isso. Tudo isso está no seu edital. E por fim, o conteúdo a ser estudado. Aqui eu vou dar uma dica. Isso eu fazia quando eu estudava para concurso. Vou ser sincero para vocês, eu faço até hoje, quando eu vou estudar para alguma certificação bancária, e faço até hoje para dar as minhas aulas, para dar os cursos que eu faço aqui de conhecimento bancário, atualidade, e é algo que funciona muito e eu recomendo que você faça. Quer fazer uma planilhazinha de assuntos. E dessa planilha você vai fazer um verdadeiro checklist. Por exemplo, vamos pegar aqui uma matéria qualquer. Tá? Não sei se vai estar nessa ordem, mas pega aqui conhecimentos bancários. Geralmente, conhecimentos bancários, a primeira parte é a estrutura do sistema financeiro nacional. Aí eu pego isso e divido. O que que tem dentro de estrutura do sistema financeiro nacional? Tem o CMN, tem o Bacen, tem o CNSP, tem a SUSEP, tem o CNPC, tem a Previc, tá? Se você não sabe nada disso, não precisa saber, tá só mostrando aqui como que você faz. Então, você vai lá, viu que no edital está a estrutura do CFN, você pesquisa qual é a estrutura da CFN, você faz isso. Então, vai estar tudo isso na planilha. Aí eu fui lá, estudei o que é o CMN? Tico. Estudei o que é o Bacen? Tico. Eu estudei o que é o CNSP. Tive dúvida? Marco e eu deixo um pontinho de interrogação do lado, para eu saber que eu tenho que voltar a SUSEP. Foi tranquilo? Beleza. E assim por diante. Por quê? Assim eu não travo num assunto e depois eu sei que eu tenho que voltar aqui para estudar. E assim eu consigo passar por todo o edital. Então, desse conteúdo, dessa planilha, desse checklist, vem o teu mapa do edital. E esse mapa do edital, vai ser aí a tua bússola, o teu norte, para saber o que você precisa estudar. Só que nessa primeira dica que eu te dei, que são dicas até bem óbvias, vem a parte do teu planejamento, né? Do que você vai ter que estudar e beleza. Só que aí vamos lá, como que você estuda? Você fez o seu mapa do edital, você fez o seu mapa do edital, mas como é que você vai conseguir a parte teórica e a parte de questões? A parte teórica, conteúdo teórico. Cara, eu diria que hoje a principal fonte é o YouTube. Só aqui no meu canal, com as aulas gratuitas que tem aqui, você consegue estudar para atualidade no mercado financeiro, você consegue estudar para conhecimentos bancários, você consegue estudar para vendas. Só aqui no meu canal. Então, em um canal, você já mata muita coisa. Ah, Brian, como é que eu vejo o restante? Como é que eu acho um bom professor de português? O que que você vai fazer? Você vai pegar lá o edital de português, e lá no edital de português vai estar, não sei se está escrito assim, tá? Mas acho que é uso do acento indicativo da crase. Eu acho que está escrito assim no edital. Mas enfim, você vai pegar o termo exatamente como está escrito no edital e você vem na busca do YouTube. Vai aparecer vários vídeos. Você assiste um, dois, três, até achar um professor que você goste. Então, eu te recomendo pegar um tema e ver esse tema
Aula de uns três professores. Só de um tema. Aí, desses três professores, você teve teu professor preferido. Aí, tu continua estudando o resto de português por esse professor preferido. Que aí você vai otimizar aí o teu estudo. E eu te garanto que praticamente todo o conteúdo do edital tem de forma gratuita no YouTube. Se vai ter a mesma qualidade de um conteúdo pago? Provavelmente não. Mas tem ali sim o conteúdo suficiente para você conseguir resolver as questões de prova. Beleza? Questão de normas e regulamentações, né, cartas circulares e tudo mais. Tudo que tem lei, resolução, regulamentação, tem o texto gratuito na lei, óbvio, tem o texto gratuito na internet, obviamente. Então você faz a leitura do texto. Muitas normas e regulamentações também terão aula no YouTube, mas normas e regulamentações, principalmente se você está estudando por um conteúdo gratuito, eu te recomendo a ler o texto da lei para você realmente estar estudando com material atual. Tem muito vídeo no YouTube de lei antiga, tem inclusive vídeos meus antigos que algumas coisas já modificaram. Então é sempre bacana você ver as normas e as regulamentações. Da mesma forma de usar e abusar dos sites oficiais. Por exemplo, o site do Banco Central é a melhor fonte para estudar sobre o sistema financeiro nacional. Porque no Bacen fala o que é Bacen, fala o que é Copom, fala o que é CMN, fala de tudo. Fala quais são os tipos de banco, fala o que é fintech, tem tudo expresso no Bacen. Fala de produtos de banco, produtos bancários. No site do Bacen você consegue muita coisa de conhecimentos bancários e está lá de forma gratuita. E geralmente as questões de prova são tiradas de, assim, letra da lei, né? Letra do site, melhor dizendo, da forma que está escrito no site do Bacen. Então, use e abuse Bacen, CVM, SUSEP, os sites dos próprios bancos, o site do Banco do Brasil tem muita coisa bacana. Você vai precisar estudar o Código de Ética do Banco do Brasil, o Código de Responsabilidade Socioambiental do Banco do Brasil, tem tudo no próprio site. Então, use e abuse dos sites oficiais, daquelas paginazinhas assim, essa página sobre é muito bacana. Você quer saber o que que o BNDES é? Você quer saber se o BNDES é um banco de desenvolvimento ou não? Coloca BNDES sobre. Você vai ver uma página do BNDES falando o que ele é, o que o próprio BNDES está te falando que ele é. Então não tem como dar errado. Use e abuse de sites oficiais. Da mesma forma do que blogs, tem diversos blogs, conteúdo bancário, conteúdo de vendas, conteúdo de português e fóruns, né? Aqui principalmente para você compartilhar informação com outros alunos. É uma interação muito positiva, onde você pode até compartilhar material, compartilhar mapas mentais, compartilhar PDFs de estudo, e assim você ter acesso a ainda mais material gratuito. Uma coisa que eu vejo muito são alunos que produzem os seus próprios materiais, depois compartilham com outros alunos e acabam tendo um desempenho bem melhor. Poxa, Brian, beleza, você já abriu meu olho como eu posso conseguir conteúdo teórico de forma gratuita. Só que, cara, você mesmo fala que a gente precisa treinar, que a gente precisa fazer questão. Como que eu consigo questão de forma gratuita? E aqui, especificamente você que vai fazer o concurso do Banco do Brasil agora em 2023, você não pode, você não tem o direito de reclamar de questões para estudo, porque você é uma pessoa privilegiada. Por que que eu digo isso? A prova do Banco do Brasil é uma prova que vai ser aplicada pela SESGRAN Rio. E nós temos 6 provas da SESGRAN Rio, do universo bancário, bem recentes, ou seja, bem atuais. São 6 provas que vão gerar um conhecimento muito próximo do que será a própria prova do Banco do Brasil. A gente tem Banco do Brasil 2021, finalzinho de 2021, então tem menos de 2 anos, onde a Cisgran Rio fez 3 provas diferentes para o banco.
Então, você tem 3 provas de estudo. Teve Caixa Econômica PCD, 4 provas. Basa 2022, mais uma. E Banrisul, que a aplicação da prova foi hoje, no dia que eu gravo esse vídeo, mais uma, 6 provas. Todas provas de Sergipe Rio. Brian, eu soube também que teve a prova do BRB. Esquece, BRB não foi a Sergipe Rio que fez. Sempre procure questões, procure material na base 6 Gran Rio. Estuda da forma que você vai ver na prova. Então, você tem 6 provas. Além disso, o que mais você pode ter? Existem simulados. E aí, se você é inteligente, você sabe que simulado vem geralmente antes da prova. Então, a gente vai ter muito simulado para o Banco do Brasil em abril, que é a época da prova. E você vai aproveitar esses simulados. Mas tiveram vários simulados do Banrisul, que é modelo 6 Gran Rio também. Brian, como que eu acho esses simulados? Pelo amor de Deus, né, gente? Simulado Banrisul 2023. Vai aparecer vários. Um que eu participei da confecção e estava liberado até pouco tempo é o do GG Concurso. Acessa lá o site deles, mas eu recomendo correr, tá? Recomendo correr, porque já deve estar saindo do ar. Já deve estar saindo do ar. Quem foi malandro pegou o simulado na época da prova, antes da prova do Banrisul e salvou para fazer depois, tá? Então dá uma olhada, vê se ainda está lá, mas com certeza tem outros simulados disponíveis, tá? Do próprio Banrisul e fica de olho que em abril, próximo da prova do Banco do Brasil, serão liberados outros simulados. Outra questão que tem de questões é você acompanhar influenciadores. Por exemplo, no meu caso, eu sempre estou treinando vocês no Instagram. Eu sempre coloco questões nos stories, tá? E o meu Instagram tá aqui para vocês. Souza Brian, tá? Também tem aqui no link da descrição. Então, dentro do Instagram, você pode procurar diversos influenciadores, assim como eu, tem professores de outras matérias que utilizam o Instagram para fazer testes com vocês. E existem também as plataformas de questão. Eu sei que a maioria das plataformas de questões são pagas, tá? Eu sei. Só que você consegue ter um acesso gratuito em algumas. Uma plataforma que eu utilizo muito é o Que Concurso, e eles dão 10 questões gratuitas por dia. Eu gosto deles porque eles têm, você faz acesso, faz um cadastro com e-mail, você vai ter o teu gráfico de desempenho e ele mostra a estatística das questões, qual alternativa que as pessoas marcaram, você consegue fazer um filtro bacana de dificuldade, e assim, 10 questões por dia é uma quantidade boa, porque vamos supor que hoje você está estudando sobre crase, como eu falei, você vai fazer 10 questões de crase. Isso juntando os simulados, juntando as questões de Instagram e principalmente as provas anteriores, que isso daqui é o melhor, tá? Isso daqui é o suprassumo, tá? Você consegue compor o teu estudo e ter uma base de questões muito interessante para você desenvolver, tá bom? E antes de falar dos cuidados, né, que vai ser a nossa última parte, que você precisa ter, chamar atenção também para os materiais quase gratuitos. O que que acontece? Muita gente tem um certo preconceito que acha que curso bom precisa ser um curso extremamente caro, né? Eu sei que a indústria do concurso indica isso, só que existem diversos conteúdos por um preço muito bom. E às vezes, se você tem ali uma graninha para fazer ali um investimento, pode valer a pena. Um exemplo desse é o Manual dos Bancos. O Manual dos Bancos é o meu curso onde eu dou aula de atualidades do mercado financeiro, conhecimentos bancários e vendas e negociação, que para esse universo bancário é o que tem o maior peso, tá? E o valor atual, na data que eu gravo esse vídeo, está em R$ 59,90. Um pagamento só que você ainda pode parcelar.
Então, assim, eu tenho certeza que você gasta mais dinheiro com bobagem do que isso, tá? Pelo menos a grande maioria que está vendo esse vídeo. E da mesma forma, existem outros profissionais que também fornecem produtos, oferecem conteúdos com preço muito acessível para se tornar ali um material mais democrático. Então, se você quer investir um pouquinho, não tem muita grana, mas quer investir um pouquinho e ter um conteúdo extremamente direcionado, eu te recomendo a clicar aqui no primeiro link da descrição. Dentro do Manual dos Bancos, a gente tem mais de 130 aulas divididas temas por temas, questões comentadas. Vai ser uma ferramenta que vai te otimizar muito tempo. Porque a grande sacada, né, além propriamente do direcionamento, da didática do professor, o cara que ele estuda de forma gratuita, ele acaba pagando com o tempo, né? Porque ele vai ter que gastar, investir mais tempo para conseguir conteúdo, para peneirar e principalmente para tomar esses cuidados. Então, a gente falou aqui do edital, da importância do edital, como conseguir conteúdo teórico e como conseguir conteúdo prático, conteúdo de questão. Só que, primeiro, você tem que ter muito cuidado para não fugir do edital, porque os editais modificam. Então, só para você ver, já teve algumas pequenas modificações do edital do Banco do Brasil 2021 para o Banco do Brasil 2023. Então, faz isso daqui, o melhor jeito de você resolver isso é fazer aquele checklist, aquilo que eu chamo de mapa do edital, para você não fugir. Então, sempre dá uma olhadinha. Toma muito cuidado com a profundidade do assunto. Como assim? A gente está fazendo um concurso de nível médio, beleza? Concurso bancário é concurso de nível médio. Então, pô, tem lá na tua prova que você precisa conhecer o Código de Defesa do Consumidor. Pô, e aí eu vejo aluno estudando isso, vendo aula, vendo vídeo de professor que está dando aula para a prova da OAB. Pô, não faz sentido, cara. Olha a profundidade do assunto. Você está vendo um assunto nível superior que você precisa conhecer nível médio. Também tem muita gente que vê assunto muito raso. Pega ali o assunto que o cara leu num site, sem falar questões técnicas. Então, toma muito cuidado com a profundidade do assunto, verifica se aquele assunto realmente está aderente à questão de um nível médio do que você precisa. Tomar, obviamente, cuidado com o conteúdo desatualizado, principalmente aqui, lei, normas, e principalmente na parte geral de conhecimentos bancários e informática, porque tem diversas atualizações, tá? E também tomar cuidado com a questão de questões desatualizadas, obviamente, ou também questões que foram anuladas. Então, quando você pegar, ó, questões anuladas cada vez tem menos, mas quando você for pegar uma prova para ver, vê se não teve nenhuma questão anulada ou algo do tipo. Beleza. Você seguindo esse caminho, que é o caminho do edital, do conhecimento teórico e do conhecimento prático com questões, e se você tiver um recurso para investir, procurar esses conteúdos que eu chamo de conteúdos mais democráticos, mais acessíveis, pode valer a pena se fazer um investimento, principalmente para você ter ganho de tempo. A grande sacada aqui é que tenha você recurso para comprar um curso caro, comprar um curso pequeno, ou então ter que se virar só com conteúdo gratuito, você tem formas, você tem meios, você tem caminhos de conseguir a tua aprovação. E independente de você ser meu aluno ou não, eu tenho todo o interesse em ajudar, então eu disponibilizo muito conteúdo gratuito no meu Instagram, tirando dúvida. Vai lá, vai ser uma questão bem bacana, a gente ter uma troca mais próxima, mas é evidente que quem é meu aluno dentro do Manual dos Bancos tem uma atenção maior por motivos óbvios. Então, se você achar que o investimento vale a pena, primeiro link da descrição.
Forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.